Você quer um glow up de verdade em 30 dias? Então segura esse vídeo até o final que eu vou te mostrar que não é sobre aparência, mas sobre uma transformação interna que deve ser feita e que vai ser exteriorizada assim que você concluir os 30 dias. Olá pessoal, eu sou a Vitória, seja bem-vindo ao meu canal e hoje o vídeo é sobre glow up em 30 dias. Primeira etapa para o nosso glow up em 30 dias. O autoconhecimento será o primeiro passo do seu glow up de 30 dias. Então é necessário, já pega aí um papel e uma caneta, que nós vamos fazer 20 perguntas para se autoconhecer, ok? Nos autoconhecer, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o meu caderninho das perguntas, pelo amor de Deus, que eu não sei nem onde é que tá. Você deve estar se perguntando, mas por que um vídeo de glow up de 30 dias começa com 20 perguntas? Só que essas perguntas são necessárias para que você se autoconheça. Porque dessa forma, ninguém vai poder te enganar ou vai manipular os seus gostos ou você vai cair em ladainha de coach de forma nenhuma, porque você sabe exatamente aquilo que você gosta e aquilo que você é. E mesmo que você faça a terapia e talvez algumas dessas perguntas você já tenha respondido na sua terapia, ou talvez você nem faça terapia, mas seria legal levar para sua terapia caso você faça, ou só guardar num papel e caneta. Eu guardo num caderninho, que eu até trouxe esse caderninho aqui, e é um caderninho que de vez em quando eu dou uma visitada pra dar uma relembrada nas coisas que eu gosto, anotar novas coisas, porque a gente vai se descobrindo ao longo do tempo. Afinal, sem uma base sólida, não existe glow up que dure. Então vamos lá, pega o papel e caneta que a gente vai começar essas 20 perguntas. Primeira pergunta: eu sou religiosa ou religioso, espirituosa ou espirituoso, ateísta, agnóstico ou ainda estou buscando o meu caminho? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: qual é o meu filme, música, cor, estação do ano, lugar, cidade e animal favorito? Tudo isso pode caber numa pergunta ou você pode destrinchar em subtópicos, ok? Mas o importante é responder cada uma dessas coisinhas. Terceira pergunta: o que eu acredito que qualifica uma boa pessoa? Eu sou uma boa pessoa? Quem é a pessoa em quem eu me espelho? Então você vai se perguntar: o que eu acho que é uma boa pessoa? Se eu acredito que sou uma boa pessoa, quem são as pessoas em que eu me espelho? Pessoas que me inspiram a ser melhor, pessoas que são boas ao meu ver e que eu quero ser parecidos com elas. Quarta pergunta: sobre o que eu gosto de pesquisar e falar sobre? Isso é muito importante, tá? Muito importante, porque assim você vai descobrir os seus gostos com relação a cinema, livro, a tudo. Você vai descobrir sobre tudo nessa pergunta. Quinta pergunta: qual é a minha linguagem do amor? E você deve estar se perguntando, por que minha linguagem do amor seria importante num vídeo sobre glow up? Mas porque o glow up, como eu já disse no início, é sobre uma transformação interna. Então nós temos que nos conhecer, nós temos que melhorar todas as formas da nossa vida e a nossa linguagem do amor é uma dessas formas, né? A gente tem que descobrir essa linguagem do amor, a gente tem que saber como expressar essa linguagem do amor se a gente quer ser uma pessoa mais bem resolvida, uma pessoa que se destaca, ok? Vamos então para a sexta pergunta. Qual estação me deixa mais feliz e por quê? Eu sei que já tem a pergunta do minha estação do ano favorita, mas essa estação é diferente, tá? Essa aqui é a estação que você acha que é a mais perfeita pra você e o porquê que ela te deixa feliz. O que acontece geralmente nessa época do ano que te deixa tão feliz? Por exemplo, pra mim é a primavera porque eu gosto muito de flores. Então eu gosto de olhar as flores desabrochando, eu gosto de ver como que o clima fica agradável. Então esse é o meu motivo, ok? Descubra o seu. Sétima pergunta: como eu reajo sob estresse? Essa pergunta é extremamente importante, ok? É uma pergunta que vai ditar boa parte do seu ritmo na sua vida. Porque, afinal, se você não sabe como você lida sob estresse, como que você vai lidar quando o estresse vier e vai ter ferramentas para lidar com esse estresse? Então é muito importante se autoconhecer a ponto de saber quando e como algo vai te deixar um gatilho, como lidar quando algo acontece, porque isso também faz parte da ideia de glow up. Oitava pergunta: que tipo de música me move? Que tipo de música me faz feliz? Me deixa empolgado? Me deixa com vontade de produzir, vontade de estudar? Me deixa com vontade de aprender coisas novas? Nona pergunta: consigo sentar em silêncio ou preciso de constante barulho? Essa pergunta é muito interessante. Vamos dizer aqui que glow up seria uma pessoa mais bem resolvida, uma pessoa mais bem articulada, de bem consigo mesma. Então, assim, não necessariamente uma pessoa mais quieta
quieta é uma pessoa mais bem resolvida. Às vezes o jeito da pessoa é ser mais falante, é ser mais ativa, mais comunicativa. Isso não faz dela uma pessoa menos interessante ou uma pessoa menos bem resolvida na vida. 10ª pergunta, um pouco a ver com a 9ª pergunta. Introvertido, extrovertido ou no meio? E você quer mudar isso? Então você vai se perguntar qual dos 3 você é e se você deseja mudar essa característica sua. 11ª pergunta. Se ninguém estivesse me olhando, como eu passaria o meu dia? Essa pergunta dita o nosso Glow Up. Eu sei que tem muitos vídeos na internet de 30 dias de Glow Up, 60 dias de Glow Up, e é só sobre aparência, certo? Mas eu, como professora de adolescentes, não posso vir aqui publicar um vídeo no YouTube dizendo que é tudo sobre aparência, porque não é. O que você faz no seu tempo livre e o que você faz quando ninguém está olhando, dita sim como você é. Quem você é como pessoa. Você tem que descobrir. Você passa o dia deitado, comendo um monte de besteiras, vendo vídeo no Instagram, no Reels do TikTok, ou você lê um livro, você busca alguma coisa, você estuda, porque isso sim vai te impulsionar no seu futuro e vai te dar o seu glow up, o glow up que você tanto deseja. 12ª pergunta. O que me drena? Pessoas ou atividades? Ou atividades? Nessa pergunta é o que tira a sua energia. O que você faz ou com quem você está, que você sente meio pra baixo depois que acaba. Por um exemplo, você sai com os colegas pra tomar um café, coisa de gente mais velha, mas você sai com seus colegas, coisa mais velha o que é? Não é coisa de gente mais velha, tá, gente? É coisa que a gente gosta de tomar um café. Você sai pra tomar um café com os seus amigos e, por um acaso, um amigo seu leva um amigo dele que você teve contato brevemente já algumas vezes, mas que não foi aquela pessoa que você teve uma conexão de amizade, uma proximidade muito boa. E aí esse colega fica fazendo algumas piadas um pouco desconfortáveis, tem uma brincadeira meio sem graça, que você acha meio sem graça, e você se sente meio pra baixo quando todo o evento acaba. E aí você vai escrever aqui, você vai responder na 12ª pergunta que tais eventos te drenam. Por exemplo, eu não gosto de show de música porque me deixa irritado. Ok, escreve isso. Eu não gosto de sair pra tomar café com fulaninho porque fulaninho drena a minha energia, eu me sinto muito pra baixo, eu me sinto muito mal com as piadas que fulaninho faz. Você não vai mais sair com essa pessoa. 13ª pergunta. Quando eu sinto inveja? Essa pergunta é um gatilho. Porque você precisa saber o que faz você se sentir invejoso. Porque inveja é um sentimento, não é um problema sentir inveja. O problema é você levar isso, exteriorizar esse sentimento de forma grosseira, jogando ódio na outra pessoa, porque você tem inveja. Então é muito mais bonito você entender o que te faz ser uma pessoa invejosa, porque inveja todos temos, afinal é um sentimento. Então, o que faz você ser invejoso? Em qual momento você sabe que você está sentindo inveja? Como você vai fazer pra respirar fundo e falar, é inveja, mas não há necessidade de senti-la. Eu estou sentindo, mas não tem necessidade. É um sentimento normal, mas ele precisa passar, porque não é um sentimento que deve perdurar no meu coração. 14ª pergunta. Quem eu admiro e por quê? Aqui nessa pergunta, pode entrar pessoas da sua família, seus amigos, artistas, o que for. Quem você admira? Quem você olha e você fala, essa pessoa lutou tanto pra chegar em tal lugar, essa pessoa trabalhou muito pra alcançar as coisas que alcançou. Então você vai escrever quem e por quê. Pela trajetória, pela aparência, pelo jeito de falar, pelo jeito de se comportar. 15ª pergunta. Se eu morresse em um ano, o que eu me arrependeria de não fazer, dizer ou ser? Então, você vai se perguntar, se eu morresse daqui a um ano, se eu morresse em 2026, esse vídeo está sendo gravado em 2025, se eu morresse em 2026, o que eu faria eu me arrepender de não ter dito, feito ou ter sido, ter tentado ser alguma coisa? Aqui você vai escrever basicamente uma manifestação, né? O que você quer fazer, porque o que você não quer deixar de fazer se você morresse daqui a um ano, é o que você tem que fazer agora. Um exemplo bobo, dizer mais eu te amo, abraçar as pessoas. Se você escreve isso, você tem que fazer isso. Porque é isso que está no seu coração. Pergunta número 16. Se eu nunca fosse elogiado, elogiada ou validado, o que eu faria? Se nem tudo fosse pra receber um parabéns, você foi muito bem, você é lindo, você é linda, você é maravilhoso, se nem tudo que você fizesse, você estivesse esperando uma validação, o que você faria?
faria? Você deixaria de fazer as coisas ou você faria por você? Fica a pergunta. 17, 17. O que eu posso ficar horas aprendendo ou fazendo só porque é divertido? Não estou falando de trabalho, não estou falando de nada disso. O que eu posso fazer horas lendo sobre, aprendendo, fazendo, só porque eu acho divertido? Um exemplo pra mim, crochê. Eu amo fazer crochê e apenas porque é divertido. 18, 18ª. Que tipo de conteúdo me faz parar de rolar nas redes e pensar? Quais conteúdos eu consumo me fazem parar, olhar e falar: eu vou largar o celular e vou pensar sobre o que eu acabei de assistir. 19ª. O que eu estou fazendo quando me sinto em paz, poderoso ou brincalhão? O que me traz paz? O que me faz... O que faz eu me sentir divertido, poderoso, animado? Quando eu estou assim, o que eu estou fazendo pra me sentir assim? 20ª pergunta. Minha vida atual é um reflexo de quem eu quero ser? Se sua resposta for não, você está no vídeo certo. Se sua resposta for sim, parabéns, você também está no vídeo certo. Segunda etapa para o seu glow up: atividade física. Movimento cura, movimento é importante. Ai, mas Vitória, eu não tenho dinheiro. Faça uma caminhada. Vitória, eu tenho condições de pagar uma coisa só. Faz musculação. Vitória, eu tenho uma condição muito boa. Você vai fazer o que você quiser. Ou se você tendo condições ou não, não importa. Faça o que você quiser. Eu deixo a recomendação de fazer musculação, porque é uma atividade que ajuda a criarmos músculos, desenvolver força, disposição, tem vários benefícios. Então, eu acabo indicando a musculação. Mas não necessariamente você precisa fazer musculação, ok? O que importa é você fazer uma atividade que seja do seu interesse, ok? Musculação é apenas uma recomendação. Mas se você falar pra mim: ah, eu gosto de fazer natação, eu sempre quis fazer jazz, eu sempre quis fazer balé, eu quero fazer uma luta, eu quero correr na rua, maravilhoso. O importante é se movimentar. O importante é fazer atividade física. E não apenas pelo externo, mas também pra cá, pra nossa mente. Porque a atividade física melhora a nossa cabecinha. É muito melhor a gente estar lá fora, tomando um ar fresco, tomando um sol, sabe? Do que dentro do nosso quarto, deitadinho na cama, depressivo, assistindo vídeos sem parar. Faz muito bem lá fora de vez em quando. Inclusive, uma das coisas mais importantes é tomar sol, ok? No fim das contas, o importante é você tomar a iniciativa de se movimentar. Porque todo mundo sabe que há diversos benefícios em atividades físicas. Eu posso até deixar linkado alguns artigos aqui sobre os benefícios de praticar atividade física. Se você não virar a chavinha na sua cabeça de que é necessário pra você, pro seu bem-estar, pra sua vida, não adianta. E esse vídeo não é pra você. Porque a chavinha tem que virar. Terceira etapa do nosso Glow Up em 30 dias. A terceira etapa é uma etapa que eu sei que muita gente não gosta, e tem muitos jovens hoje em dia que não gostam, que é leitura. Você precisa ler. Ai, mas Vitória, eu não gosto de ler clássico. Não leia. Ah, mas Vitória, eu não gosto de ler romance. Não leia. Ah, mas Vitória, eu não gosto de ler terror. Não leia. Não existe só clássico, não existe só romance, não existe só terror. Existem vários gêneros literários que você pode descobrir. E é interessante essas 20 perguntas, por isso que eu coloquei no início do vídeo, porque elas literalmente te mostram um caminho pro seu gosto. Se você jogou lá nas perguntas que você gosta de ver filmes de romance, você vai normalmente procurar por livros de romance. Se você gosta de ouvir músicas que são mais clássicas, você vai procurar mais por literatura clássica. Então você vai tentando se descobrir. O ideal aqui é você descobrir o que você quer ler. Não é legal você pegar um livro só porque você acha que a capa é bonitinha. Ou Pai Rico, Pai Pobre, Segredos da Mente Milionária, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não estou dizendo que esses livros são ruins, até porque eu nunca li pra dizer se eles são ruins. Porém, eu não tô gravando esse vídeo pra ficar recomendando livro de autoajuda. Eu estou falando de leitura que engrandeça a sua mente. Uma leitura que vai expandir seus horizontes, que vai expandir seu vocabulário, que vai te levar para um outro lugar, sabe? Então pode ser um romance? Pode. Pode ser uma fantasia? Pode. Pode ser terror? Pode. Pode ser literatura clássica? Claro que sim. Porém, o que eu não aceito é você escolher um livro. Por exemplo, um assunto que eu quero trazer aqui no canal é um livro que só tem... ou livros que só tem... famoso smooth.
eu não aceito, ok? Não assiste esse vídeo, vai ler esse tipo de livro, por favor. Porque no final das contas, são livros que não vão engrandecer nada aqui dentro. Não vai te expandir nada. Não vai te trazer nenhuma reflexão. Então não são livros interessantes. Muito pelo contrário. Podem ser prejudiciais para sua mente, inclusive. Então eu recomendo que você procure livros que sejam interessantes para você. Se você quer ler um romance, procura autoras de romances que são renomados até. Romances famosos, romances clássicos. Se você quer ler fantasia, procure fantasias clássicas, fantasias que trazem, assim, como Tolkien, que trazem um novo universo, novas linguagens e novas pessoas, né? Novas formas de seres humanos, seres místicos. Então não se prenda apenas a um gênero, ok? Eu sei que existe essa questão de fidelidade literária, mas não se prenda apenas a um gênero. Leia, vai lendo, se descobre. O ideal é que nesses 30 dias você ache um livro que tenha, pela matemática, 120 páginas. Porque aí você pode ler 4 páginas por dia, pelo menos. Mas, se você quiser achar um livro que é um pouco maior, 200 páginas, 300 páginas, e você conseguir manter um ritmo de leitura constante, o ideal é que seja todos os dias, para terminar esse livro em 30 dias, aí é contigo. Mas o importante é fazer uma leitura nesses 30 dias. Então escolha bem, escolha sabiamente, leia a contracapa do livro, procure, pesquise. A internet tá aí, você não é besta, você não é menos inteligente do que ninguém. Só jogar no Google, até mesmo o ChatGPT pode te indicar livros hoje em dia. Então não se prenda, não deixe de ler, largue o celular um pouquinho e vamos expandir os horizontes aqui dentro. Esqueci de comentar, galera, que audiobook não vale, tá? Vale você ler no Kindle, vale você ler em PDF, vale você ler em livro físico, mas não vale audiobook. Porque a ideia aqui é treinar o seu foco, a sua presença, os seus olhos, o ritmo, sabe? Então não vale audiobook, hein? Etapa número 4, hein? Número 4. Olhe com sinceridade para o que você come. Sinceridade. Não estou falando daquela pizza no final de semana, do hambúrguer, um cafezinho. Não estou falando disso. Eu tô falando daquele Oreo no armário, aquele Danoninho na geladeira, aquele bis, aqueles doces que você consome todos os dias, o pacote de Doritos, a Ruffles, a pipoca da Baurucas que você come todas as vezes de tarde porque seu pai e sua mãe traz pra você. Não é que seja errado se alimentar com comidas que trazem prazer momentâneo. O que é errado é você transformar esse tipo de comida numa coisa normal. Você consome 4 vezes na semana, 5 vezes na semana. Toda vez que você almoça, você quer um doce. Toda vez que você janta, você quer um doce. Freia. Autocontrole é muito importante. Principalmente com relação à alimentação. Porque a alimentação também interfere em várias questões da nossa vida. Até mesmo na nossa concentração, sabia? Preste muita atenção no que você consome. Tenta consumir comidas mais naturais. Durante esses 30 dias, você foca em comer mais frutas, mais legumes, mais saladas. E eu não estou dizendo aqui que você não pode comer uma pizza, ok? Não estou dizendo isso. Você pode sim comer uma pizza. O que você não pode é comer todo final de semana. Todo final de semana uma pizza, todo final de semana um hambúrguer, todo final de semana um empadão. Não tem colesterol, glicose, que sobrevive uma coisa dessa a longo prazo, gente. Então, vamos com calma. Ai, esse mês minha mãe vai comprar uma pizza de manhã. De manhã, olha, vai comprar uma pizza pra lancharmos à noite. Ok, você vai tomar uma pizza, vai tomar aquela coquinha geladinha, deliciosa, mas durante a semana você não vai ficar consumindo esse bando de processados industrializados o tempo todo. A etapa número 5 diz respeito à limpeza digital. O que eu quero dizer com limpeza digital? É interessante não ter rede social nenhuma? Deve ser maravilhoso, mas não é muito legal porque vai te alienar demais, então, né? É um assunto para ser destrinchado ao longo do tempo. Mas nessa limpeza digital, o que você vai fazer? Sabe aquele perfil que você segue apenas para acompanhar a vida do influencer, da influencer? Ou o lifestyle daquela blogueira famosa, super rica, que você assiste, que você gosta muito, né? De ficar olhando tudo que ela faz, tudo que ela consome, todos os lugares que ela vai e viaja. Ou conteúdos que realmente não são conteúdos, né? Conteúdos que são fúteis ao extremo. Você vai dar um follow, sem dó, sem olhar para trás. Não. Por que você vai fazer isso? Porque muitas vezes, não estou dizendo sempre, mas muitas vezes, esse tipo de conteúdo, ele paralisa. Porque aí entra naquela questão das perguntinhas, né? Muitas vezes você tem inveja de coisas que você está assistindo muito em TikTok e Instagram e que
você nem às vezes tinha conhecimento. E aí você começou a ter inveja, aquela inveja vai te alimentando e você vai se sentindo pra baixo. Ou aquela blogueira que tem aquele produto de skincare super caro, ou aquele cabelo maravilhoso, aquela maquiagem que você queria ter da MAC que você não tem. E você paralisa. Daqui por diante, você vai seguir pessoas que te agregam em alguma coisa, conteúdos de verdade. Então, como escolher um conteúdo, Vitória? Você vai escolher um conteúdo engraçado, conteúdo informativo, conteúdo educativo e conteúdo inspirador. Uma blogueira de lifestyle pode ser inspiradora. Pode não te gerar esse sentimento de consumismo, de querer tudo que ela tem, de querer consumir o tempo todo, de me paralisar e de não fazer nada, de me comparar. Pode não acontecer isso. Se não acontece isso, é inspirador. Porque aí você olha para aquela pessoa, às vezes é uma blogueira fitness, mas uma blogueira fitness que te inspira, que você olha e fala, poxa, essa pessoa aqui é muito focada, eu quero ser focada que nem ela. Então, escolha com consciência as pessoas que você consome. Eu sei, é importante. As pessoas acham que não, mas nós somos um conjunto de tudo que nós consumimos. De leitura, de música, de pessoas, de filmes. Nós somos um conglomerado dessas informações. Então tenha muito cuidado com o que você anda assistindo, com o que você... O celular tá na palma da sua mão. Toma cuidado com quando você abre o seu Instagram, a primeira coisa que você vê é uma coisa que te dá um bolo no coração, te dá um sentimento ruim, que te traz uma cegueira na mente, te paralisa. Toma cuidado com isso. Siga conteúdos que te motivam, que te deixam feliz. A vida já tem tantos motivos pra gente às vezes ficar triste, então segue coisas que vão te fazer feliz. Por favor, vamos combinar assim. Vamos combinar assim. A etapa número 6 é uma etapa muito curtinha, muito simples, e é simplesmente tomar sol. Sair pra caminhar. Toma sol. Toma sol. É isso. Toma um solzinho feliz, você fica ali 10 minutinhos. Mas se você for tomar sol, você toma sol de manhã, tá? Só, eu acho que é até às 10 da manhã, se eu não estou errada. Agora nós vamos para a etapa número 7. A etapa número 7 é uma etapa que eu considero crucial. Nós, seres humanos, somos animais de comunidade. Então, nessa etapa, eu gostaria que você passasse tempo com a sua família e com os seus amigos. Se você é um adolescente assistindo meu vídeo, se você é um pré-adolescente assistindo meu vídeo, ou uma criança, ou até mesmo um adulto, não deixe de passar tempo com seus entes queridos. Não deixe de sair com eles. Não deixe de vê-los de vez em quando. Marca um encontro com seus amigos. Marca um dia de almoçar fora com a sua família. Se você é um adulto, você pode fazer isso. Você já não vê os seus pais já tem um tempo. Se você mora com os seus pais, né, no caso de adolescentes ou até adultos, saia do quarto. Saia do quarto. Vai pra cozinha onde sua mãe está. Converse com a sua mãe. Vai pra sala onde seu pai e sua mãe estão. Converse com eles. Se você tem avós vivos, vá até a casa dos seus avós. Passe um tempo com os seus avós. Ah, mas o que eu vou falar sobre... Você vai ter assunto. É a sua família. A menos que, disclaimer, se você tem problemas com a sua família, ok? Se você tem daddy issues, mommy issues, problemas sérios, não faça isso. Aproveite para aproveitar um tempo com seus amigos. Por você ter esses problemas, trabalhe primeiro aqui, trabalhe na terapia e depois você resolva com eles, certo? Porque eu sei que nem todo mundo tem uma boa relação com a família, mas essa boa relação deve ser construída. Por isso, inicialmente, se você não se sente confiante de tomar a rédea e tentar resolver a relação, tentar melhorar, dá uma segurada, espera um tempo, quando você tiver como consertar as coisas, tiver como se aproximar da sua família, faça isso ou não, porque eu sei que às vezes é melhor preservar a sua própria paz. Mas, voltando ao que interessa, se você pode, se você ama a sua família e às vezes vocês têm picuinhas, normal, de família. Se você mora com seus pais, se você é um adolescente, rebelde, que seu pai não te deixa sair para ir para um sítio de madrugada, beber até cair, porque acha que você vai correr perigo e você vai. E você acha que ele é um pai horroroso, porque ele não te deixa fazer coisas terríveis. Mesmo assim, vai conversar com seus pais. Vai passar um tempo com eles. Assiste um filme. Larga o celular quando estiver com eles. Esteja presente no momento. Você vai gostar. Você vai se conectar com a sua família. E isso é muito importante.
Etapa número 8, e agora eu quero falar com as meninas e depois eu vou falar com os meninos. Chegamos numa parte do Glow Up que as pessoas acreditam que é só isso que é o Glow Up, que é a aparência externa. Então, já que estamos na aparência externa, depois de termos falado sobre o nosso interior, vamos começar dizendo: lavem o cabelo. Sim, meninas, dá pra ver que o seu cabelo tá podre. Sim, dá pra ver que ele está oleoso. Tá pingando óleo, tá coçando toda hora. Pega uma caneta, fica coçando e acha que ninguém tá reparando. Ah, mas eu fico uma semana sem lavar meu cabelo não fede. Fede. Pode ter certeza que fede. Você acha que não, porque você já tá acostumado já com o fedor, mas ele fede. Então, primeiro passo, lavem o cabelo. Se possível, todos os dias. Se não, pelo menos dia sim, dia não. Principalmente se você faz atividade física. Cabelo sempre limpo é muito importante pra quem quer ter um glow up, pra quem quer ser aquela menina linda que chega no ambiente, que chama atenção. Cabelo limpo, por favor. Outra coisa muito importante: pele, nossa pele. Isso vale para as meninas e para os meninos. Se você não tem como comprar produtos caríssimos de skincare, não tem problema. Você vai comprar aquilo que cabe no seu bolso. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar linkado vídeos no YouTube e canais, né, de dermatos que eu gosto muito e que elas ensinam a ver o seu tipo de pele, a entender quais produtos seriam melhor para cada faixa etária, indicam marcas. Ah, mas eu não sei nada disso. Pesquisa. A internet tá aí. Se você chegou nesse vídeo, você consegue chegar em outro. Se você tem condições de procurar um dermatologista, maravilhoso, vá a um dermatologista. Mas se você não tem, assiste os vídeos aqui embaixo, procura produtos que cabem no seu bolso e tá tudo bem. O importante é se cuidar. O importante é tratar a acne, é tratar a pele sensibilizada, é deixar a pele hidratada e sempre usar protetor solar. Isso é muito importante. Se você não gosta de maquiagem, só skincare já tá maravilhoso. Skincare, cabelo lavado, que glow up. Outra coisa muito importante também para meninos e meninas: unhas. Não usem esmalte lascado a semana toda. Meninos, não deixe aquela unha que cresce, você rói e fica toda... sabe? Corta essa unha, lixa essa unha, limpa essa unha embaixo. Meninas, se você não quer pintar a unha, cutilar, etc., tira esse esmalte lascado. Não é legal, não é descolado, é feio. Passa uma vibe, assim, de sujeira. Já que estamos falando de glow up, você precisa fazer as coisas do glow up. Então, você tem 30 dias aí pra criar um hábito de sempre manter suas unhas limpas e arrumadas. Cabelo limpinho, unha limpinha, pele hidratada e protegida do sol. Agora, pras meninas, maquiagem. Vitória, eu preciso usar maquiagem todos os dias? Porque em vários vídeos sobre feminilidade, sobre glow up, eu vejo que as mulheres falam que é necessário e que é até preguiçoso se você não usa maquiagem todos os dias. Eu te digo que não, você não precisa usar maquiagem todos os dias. Se você não se sente bem utilizando maquiagem, se você não gosta, se não é o seu estilo, não use. Por isso que é muito importante se entender, porque aí você vai saber. E às vezes você assiste um vídeo desse de é obrigatório usar maquiagem, uma mulher que não usa maquiagem é preguiçosa. Você sabe que aquilo não é verdade e aquilo não vai te atingir. Agora, pra quem quer usar maquiagem, aprenda uma maquiagem simples de 5 minutos para o seu dia a dia. Porque você não vai fazer full glam, full face todos os dias. Aprenda a fazer uma maquiagem simples, bonita, em 5 minutos. Eu, por exemplo, o que eu faço com a minha maquiagem de dia a dia de 5 minutos, e é justamente a maquiagem que eu estou usando agora para esse vídeo. Eu faço as minhas sobrancelhas, passo um lápis e um rímelzinho pra pentear. Uso corretivo ou base abaixo dos olhos e pó pra selar. Quando eu quero, uso blush. Hoje eu não estou usando, e um batom. Tô pronta em 5 minutos. Agora, se você é do full glam todos os dias, tudo bem. Faça o seu full glam todos os dias. Se você não quer fazer nada, só penteia sua sobrancelha, passa um gloss incolor, ou não quer nem passar gloss, só penteia essa sobrancelha, que pentear a sobrancelha é importante, tá, gente? Penteia essa sobrancelha e vai. Passa protetor solar também. E você vai estar linda. O importante é trabalhar o interior que vai refletir no exterior. Quando você trabalha o interior, você chega pra trabalhar no exterior, que é justamente o percurso que estamos fazendo nesse vídeo. Quando chega o momento de trabalhar o exterior, o seu interior já tá tão bonito que você tá radiante. Então você usando maquiagem ou não, tá tudo bem. O importante é você estar bem consigo mesmo, porque o glow up nada mais é do que isso. É você se sentir bem consigo mesmo. Para os meninos agora, o que eu posso fazer pra ficar mais bonito, Vitória? Pra ficar mais elegante? Tem 2 coisas. A primeira delas é cuidar da sua pele, fazer uma skincare, tratar das espinhas, tratar da pele sensibilizada, passar um protetor solar. Então, se cuidem, meninas.
anos. O câncer de pele tá atingindo milhões de pessoas. O sol tá piorando cada vez mais. Não tem nada de errado em usar protetor solar. Outra coisa que os meninos podem fazer. Pra quem quer ter barba, lave bem essa barba. Barba, ela pode proliferar bactérias, né? A gente come, fica sujo se você não limpa direito. Lave bem a sua barba todos os dias. Faça um pentinho nela pro cabelo ficar alinhado. Sempre faça a barba pra ela ficar alinhada, pra você ficar com ar de limpo, de elegante. E o cabelo, né? Meninos têm que cortar o cabelo com mais frequência do que as meninas, né? Porque cresce mais rápido. Então mantenha o seu cabelo cortado, alinhado, lavado, porque eu também já vi muito menino com o cabelo sujo a semana toda. Eu fico, gente, por que essa pessoa não lava esse cabelo? Se você não tá passando por um problema, você tá deitado nessa cama todos os dias, mexendo no telefone, sai na rua, joga uma bola, volta e não lava o cabelo. Vamos lavar o cabelo, meninos, por favor. E agora, pra fechar o nosso vídeo, vamos para a última etapa do nosso 30 dias de Glow Up. Nessa última etapa, eu quero falar sobre vestimenta. A sua vestimenta, ela te apresenta. Se você quer ter uma imagem mais polida, mais interessante, e é pra isso que muitas pessoas fazem Glow Up, você precisa estar limpo e bem passado. Isso pareceu meio com um pedaço de carne, mas tudo bem. Não usem roupas que estão amassadas do fundo da boca do boi. Por favor, passem as roupas antes de sair de casa. Roupa lavadinha, nada de roupa manchada ou roupa puxando fio. Escolham aquelas pecinhas que estão bem passadas. Se você não gosta de passar roupa, compre uma blusa que você não precisa passar, uma calça que você não precisa passar. Não é sobre usar a roupa mais cara, a roupa da marca, o tênis mais caro, mas sim uma roupa que combina com você, uma roupa que é do seu gosto e uma roupa bem passada, uma roupa cheirosa. Você não precisa comprar o perfume mais caro, importado pra estar cheiroso. Você pode só lavar sua roupa e tomar um bom banho, que você vai ficar cheiroso. Minha gata está arranhando a porta. No final das contas, e agora prossigo pro encerramento do vídeo, é que um glow up, na realidade, ele não é só sobre a sua aparência externa. Ele é muito mais sobre você internamente. O glow up, ele é sobre autocuidado, autoconhecimento e autorrespeito. E são coisas que você não pode esquecer, você não pode deixar de fazer. E bônus, dica bônus. Se você quer saber a sua paleta de cores ou algo do tipo, pergunta ao ChatGPT. Você pode tirar uma foto do seu rosto, do seu tom de pele e perguntar qual é a sua paleta de cores, ou para as meninas você pode jogar a sua base, o seu tom de base e a marca pro ChatGPT perguntando qual a sua paleta de cores, qual cor fica melhor em você, que você vai descobrir qual cor de roupa fica legal em você e até mesmo se acessórios dourados ou pratas combinam com você. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal que vai vir muito conteúdo bom por aí. Obrigada, tchau, tchau!